E aí pessoal, aqui é o Iago. Aqui é a Alexandra. Juntamente com os componentes do grupo Samara, Dua e Karina, vamos agora apresentar uns trabalhos sobre a PUC-RS, em forma de documentário. Tuberculose. A tuberculose, chamada antigamente de peste cinzenta, é conhecida também em português como típica doença do peito. É uma das doenças infecciosas documentada desde mais longa data e continua a afligir a humanidade. A tuberculose pulmonar é a forma mais frequente e generalizada da doença, porém o bacilo da tuberculose pode afetar também outras áreas de nossos organismos, como por exemplo, laringe, os ossos e as articulações, a pele, lúpus vulgar, os gânglios linfáticos, escrófulos, os intestinos, os rins e o sistema nervoso. A tuberculose miliar consiste num alastramento da infecção a diversas partes do organismo, por via sanguínea. Esse tipo de tuberculose pode atingir os meninges, membranas que revestem a medula espinhal e o encéfalo, causando infecções graves, denominadas de meningite tuberculose. Sintomas mais comuns. Entre seus sintomas pode-se mencionar tosse com secreção, febre, mais comum ao entardecer, suor noturno, falta de apetite, emagrecimento, cansaço fácil e dores musculares. Dificuldade na respiração, eliminação de sangue e acúmulo de pus na pleura pulmonar são características em casos mais graves. Prevenção. A imunização com vacina BCG dá entre 50% a 80% de referência à doença. As bactérias são geralmente microscópicas ou submicroscópicas, detectáveis apenas com o uso de um microscópio eletrônico. Suas dimensões geralmente não excedem poucos micrômetros, podendo variar entre cerca de 0,2 um m, nos micoplasmas até 30 um. As bactérias podem ser encontradas na forma isolada ou em colônias. Podem viver na presença de ar, na ausência de ar ou ainda ser anaeróbicas facultativas. Estão entre os organismos mais antigos, com evidência encontrada em rochas de 3,8 bilhões de anos. Bactérias são os organismos mais bem-sucedidos do planeta, em relação ao número de indivíduos. A quantidade de bactérias no intestino de uma pessoa é superior ao número total de células humanas no corpo dela, por exemplo. Estrutura celular, pile, plasmídeos, ribossomos, citoplasma, membrana celular, parede celular, nucleóide, flagelo. Classificação Gram. Gram positivo, bactérias que possuem parede celular com uma única e espessa camada de peptidoglicanos. Gram negativo, bactérias que possuem uma parede celular mais delgada e uma segunda membrana lipídica, distinta quimicamente da membrana plasmática no exterior dessa parede celular. Cólera é uma doença causada pelo vibrião colérico, uma bactéria em forma de vírgula ou vibrião que se multiplica rapidamente no intestino humano, produzindo uma potente toxina que provoca diarreia intensa. Ela afeta apenas os seres humanos e sua transmissão é diretamente dos objetos fecais de doentes por ingestão oral, principalmente em água contaminada. Transmissão. A cólera é transmitida através da ingestão de água ou alimentos contaminados. São necessários, em média, 100 milhões de vírus ingeridos para se estabelecer a infecção, uma vez que não são resistentes à acidez gástrica e morrem em grandes números na passagem pelo estômago. Tratamento. O tratamento imediato é soro fisiológico ou soro caseiro para repor a água e os sais minerais. O tétano é uma doença infecciosa grave que frequentemente pode levar à morte. É causada pela bactéria Florence Nightingale promoveu mudanças importantes no ambiente hospitalar, pregou a necessidade de ambientes assépticos e muito limpos.
Transmissão. A bactéria é encontrada no solo em fezes de animais ou humanas, que se depositam na areia ou na terra sob uma forma resistente. A infecção se dá pela entrada de poros por qualquer tipo de ferimento na pele contaminada com areia ou terra. Ferimentos com objetos contaminados normalmente representam um risco grande de desenvolvimento da doença, se a pessoa não tiver sido vacinada. História. Em janeiro e fevereiro de 1998, a equipe do Laboratório de Paleontologia deste museu, PUC-RS, descobriu nos arredores da cidade de Santa Maria 3 esqueletos de uma espécie de dinossauros até então desconhecidas, Saturnalia tupiniquim. As rochas em qual tal animal foi encontrado são do período Tirássico, época em que recém se iniciava a era dos dinossauros, intervalo de 160 milhões de anos em que esses répteis dominaram o planeta. De fato, Saturnalia se encontra dentre e entre os 5 mais antigos do mundo. A natureza primitiva do Saturnalia torna difícil de classificá-lo. O holotipo foi descoberto em meados do verão no sítio paleontológico Sâmia da Lemoa. Meu nome é Iago e irei falar sobre física. Disco de Newton. É um dispositivo utilizado em demonstração de composição de cores. Recebe esse nome pelo físico e matemático Isaac Newton. Fica com umas fotos. Voltando. Agora vamos falar um pouco sobre o disco de Newton. A luz emitida pelo Sol é a luz policromática branca, que resulta da composição das luzes de várias cores diferentes. Tais cores se evidenciam quando, por exemplo, se forma um arco-íris, que, por exemplo, podemos observar as seguintes cores: vermelha, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Esse conjunto de cores assim obtido constitui o espectro da luz solar. Se a luz branca se decompõe em várias cores, podemos esperar que a junção de todas elas, essas cores, resulte na cor branca. É isso que o disco de Newton mostra. Bom, pessoal, como vocês viram na imagem, o círculo pintado com espaços iguais com as cores citadas antes por mim, em movimento, se forma branco. Por que causa isso? Ao entrar em movimento, cada cor do disco de Newton se sobrepõe em nossa retina, dando a sensação de mistura, formando o branco. Obrigado e até a próxima. Química, as bolhas. O experimento a seguir consiste em puxar a alavanca para cima e empurrá-la para baixo, assim criando uma bolha de ar num cilindro totalmente cheio de óleo. Na próxima imagem, observe o volume da bolha durante sua ascensão. Durante a ascensão da bolha, podemos concluir que a pressão que o líquido exerce sobre ela diminui e o volume da bolha aumenta. Matemática. Geoplano ou plano cartesiano. O geoplano é um objeto composto de pregos dispostos em uma forma quadricular sobre um pedaço de madeira. Um elástico circular passado por entre os pregos define polígonos. A manipulação desses polígonos permite a exploração ou construção de muitos conceitos matemáticos, particularmente aqueles relacionados ao cálculo de áreas e perímetros. Retas paralelas. Duas retas distintas no plano são paralelas, quando não têm nenhum ponto em comum ou nunca se cruzam. Blocos lógicos são conjuntos de pequenas peças geométricas divididas em quadrados, retângulos, triângulos e ciclos, e têm por finalidade auxiliar na aprendizagem e são eficientes para exercitar a lógica e raciocínio abstrato. Triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo reto e dois ângulos agudos. Para tanto, basta que tenha um ângulo reto de 90 graus, pois a soma dos três ângulos internos é igual ao ângulo raso, 180 graus. É uma figura geométrica muito usada na matemática, no cálculo de áreas, volume e no cálculo algébrico.